Olá, obrigada, deputada Fernanda Melchiona. Agradeço muito em seu nome o convite da CDHM, essa tão importante comissão para tratar desse tema. Fico feliz em saber dessas interações todas que estamos recebendo com a transmissão dessa audiência, porque essa sempre foi uma comissão aberta às pessoas, aberta à discussão de direitos humanos. Então, que bom que essa comissão tem aberto esse espaço para discutir a lei de imigração, a lei de refúgio, a situação de direitos das pessoas migrantes e refugiadas. E é uma grande honra poder estar aqui nessa casa, a Câmara Federal, que foi responsável por tornar a nossa lei de imigração essa lei que é modelo para o mundo. E também que honra poder estar aqui na presença do deputado Orlando Silva, que teve esse papel central na condução desses trabalhos. A Lei 13.445, de 2017, a chamada Lei de Imigração, ela foi fundamental para abandonar a lógica da segurança nacional, onde via a pessoa migrante como uma ameaça, para entender que são pessoas sujeitos de direitos. E a ideia de sujeito de direito vai até de entender que são pessoas que têm direito a ter direitos, porque a antiga normativa, o Estatuto do Estrangeiro, ela, por exemplo, vedava o direito à manifestação, ao protesto das pessoas migrantes. Então, ela vai reconhecer o direito de ter direito, mas essa lei também ela vai garantir as condições mínimas para que haja o acesso efetivo aos direitos. E para que, quando se fala sobre migração e refúgio, o acesso aos direitos envolve a regularização migratória. Por isso é extremamente oportuno que a CDHM tenha aqui nos reunido para fazer uma audiência para discutir a situação da regularização migratória. Porque se as pessoas elas não estão com sua situação migratória regular, elas continuam tendo direito. Isso é fruto da nossa Constituição cidadã, o direito à saúde, ele é universal, o direito ao acesso a serviços de assistência social, de educação. Mas o acesso efetivo a esses direitos só vai se dar com as condições que a regularização migratória permite. Caso contrário, como minha companheira aqui de mesa, Giovana, já apresentou, impõem-se limitações para que essas pessoas possam, de fato, acessar esses direitos. E aqui nos reunimos num contexto de pandemia, onde sim há uma série de preocupações sanitárias no trânsito das fronteiras, só que o que nós temos observado nesse acompanhamento constante das mais de 30 portarias é que o governo federal ele utiliza a pandemia como uma desculpa para retirar direitos que estão na nossa lei, nas nossas leis que versam sobre a matéria. E vai fazer esse uso da pandemia por meio de uma portaria, que já foi aqui citada várias vezes, que é a portaria de número 655, uma portaria interministerial. E o que essa portaria faz? Que ela vai agredir diretamente a nossa legislação e ela agride também o direito dos migrantes e refugiados. São 3 pontos que eu queria destacar aqui, deputada. O primeiro ponto é que essa portaria permite que o Brasil, como Estado, escolha de forma discriminatória qual é o perfil socioeconômico que será autorizado a entrar. Então, nós damos milhares de passos atrás em permitir uma seletividade daqueles que são bem-vindos e daqueles que não vão ser bem-vindos. Já foi dito aqui que as vias aéreas estão abertas, mas as vias terrestres não. Turistas que cheguem por vias aéreas, ou seja, que têm condições socioeconômicas, podem vir. E para eles é concedido a possibilidade de fazer testagem, PCR, quarentena. Agora, para essas famílias que chegam pelas vias terrestres, onde elas são famílias mais vulneráveis, não. Queria aproveitar a oportunidade, o Dr. Flávio Diniz mencionou das recomendações da Anvisa. Se o Dr. Flávio Diniz poderia compartilhar conosco e com a CDHM essas recomendações da Anvisa, por exemplo, sobre por que manter a portaria da fronteira do Paraguai aberta e por que não as outras. Para a gente entender, já que existem essas recomendações, segundo a fala do Dr. Flávio Diniz, quais são as bases que estão sendo utilizadas com relação a essa permissão. O segundo ponto que essa portaria faz, e que vai contra a lei, é minar o devido processo legal e acaba concedendo uma arbitrariedade aos agentes de fronteira. Isso se dá porque a portaria prevê essa sanção de inabilitação de pedido de refúgio e a deportação imediata, atacando, como bem disse o doutor André de Carvalho Ramos, o princípio da não devolução, que é o não refoulement. Tanto que há dados que saíram na imprensa que houve um aumento de mais de 5.000% das deportações realizadas pelo Estado brasileiro em 2020. E essa nova portaria, ela criou uma pequena válvula
ali que poderia ser uma válvula de escape. O doutor André Furquim falou sobre essa possibilidade. Só que essa já é uma solução que já se mostrou insuficiente. Primeiro porque ela é só para uma nacionalidade, venezuelanos, então já tem aqui a carga discriminatória, e ela já está gerando filas, insegurança. Camila, então se eu te peço aproveitar um minutinho para conceder mais 2 minutos para a nossa convidada, só para a questão do relógio e que não corte o teu tempo. Obrigada, Obrigada. querida. Obrigada, deputada. Então, eu só queria também aproveitar a oportunidade de estar aqui junto com o doutor Furquim, para também fazer uma consulta a ele sobre quais são esses meios disponíveis e a capacidade que a Polícia Federal tem hoje de atendimento para essa solução bem pontual que foi criada no caso da fronteira norte com a Venezuela. E o terceiro ponto que eu queria destacar, que essa portaria ela gerou, é criar uma situação de domínio pelo medo, de situação de terror. Porque as pessoas estando em situação migratória irregular, elas vão estar no constante medo de serem deportadas e de estarem em situação irregular e, por conta disso, mais ainda vulneráveis. E aqui eu destaco algumas situações que aumentam a vulnerabilidade, como estar irregular, você pode estar mais suscetível à exploração do trabalho, incluindo o trabalho análogo à escravidão. Você estar irregular dificulta a questão, por exemplo, de efetivar aluguéis. E aí você precariza ainda mais a questão da moradia, colocando as pessoas em risco de serem exploradas na questão da moradia. E sem falar na questão de saúde. O SUS está disponível, porque nós temos o Sistema Universal de Saúde. Só que, se você tem sintomas de Covid, vai procurar um atendimento médico, se você corre o risco de ser deportado, ou mesmo a questão do acesso a vacinas. Então, para tudo isso, já também caminhando para o final da minha intervenção, isso tudo foi feito por meio de uma portaria. Então, acho que aqui a gente está na Casa Legislativa, onde essas discussões precisam ser feitas, quando legislações são alteradas por meio de uma portaria. E a pergunta é, o governo federal deveria ter protegido pessoas mais vulneráveis na pandemia. Não fez em vários sentidos. Não fez também na questão das pessoas migrantes e refugiadas. Então, aqui cabe ainda mais uma responsabilidade ao Congresso. E eu termino a minha intervenção, deputada, fazendo alguns pedidos à Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara e aos senhores e às senhoras como parlamentares também, nas tantas outras comissões onde essa discussão também está acontecendo. Então, acho que a primeira a regularização ela é uma forma de proteger o acesso a direitos. E há 2 projetos de lei em tramitação, o PL 2699 de 2020, que dispõe sobre a regularização migratória emergencial na pandemia, e o PL de autoria do deputado Orlando Silva, o 7876 de 2017, sobre a anistia. Mas é importante que seja esse projeto no seu teor original e não com as alterações que foram feitas, que criou-se uma limitação temporal. Então, esses 2 projetos são urgentes de aprovação. Também a questão do projeto de decreto legislativo para assustar a parte violadora de direitos humanos da portaria 655, que fala justamente desse combo maléfico da inabilitação do pedido de refúgio com a deportação imediata. E também que outros projetos de lei que venham, por meio de substitutivos ou emendas, a criar dispositivos que autorizem deportação e repatriação imediatas, retirada do devido processo legal, que eles também não prosperem nessa casa, porque, infelizmente, o que a gente tem visto é que a pandemia ela tem aberto essa frente de ataque por meio do governo federal aos direitos dos refugiados e imigrantes, com uma roupagem de ser algo temporário excepcional. Mas o que a gente vê é uma certa norma no sentido de retirada e enfraquecimento das profissões por meio do que a gente já tem, dessas leis que saíram, inclusive, dessa casa tão importante. Agradeço novamente o convite e a oportunidade.